Bem-vindo a mais esta reflexão. Muitas vezes na vida nós passamos por dificuldades, por lutas, por problemas, nós nos colocamos diante de Deus e não temos resposta. Ou não responde segundo o que nós temos pedido. Mas não é uma resposta nem que é negativa, simplesmente não responde. Muitas vezes responde. E qual é o processo? Tudo isto é que nós somos provados na nossa fé e a gente precisa mais entender isto como um processo de amadurecimento, de entendimento, de crescimento, de maneira que a gente possa revelar, manifestar e expressar a nossa confiança e descanso em Deus. Situação, por exemplo, que a gente vê da mulher sírio-fenícia que busca Jesus para que ele pudesse libertar a sua filha que estava possuída. O que Jesus responde? Essa é a questão. O que ela fala é o que revela a fé, o ato dela crer em Jesus. E somos muitas vezes provados nessa mesma situação, claro, em situações diferentes, no sentido das dificuldades, das lutas que nós passamos. Esse texto está lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 24 a 29, ele diz assim: levantando-se Jesus, saiu dali e foi para a terra do Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pediu a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa destas palavras você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Situação bem peculiar, bem especial, mas traduz muito do que nós também muitas vezes passamos. E o que nós precisamos entender é que a gente precisa muitas vezes, como esta mulher, insistir, falar, mas não é uma questão não porque o Senhor não quer fazer, simplesmente porque nós estamos sendo provados, testados. É mais para nós no sentido da gente ver o nosso limite de perseverança, de persistência naquilo que a gente compreende ser a vontade de Deus ou a possibilidade de Deus, crermos nisso e descansarmos. Claro, tem situações que não seremos respondidos, que o Senhor realmente, de fato, não nos dará aquilo que estamos pedindo. Mas também é um processo. Temos como para esse exemplo a situação de Paulo, que pede ao Senhor para o livrar do espinho que ele tinha na carne. Mas Jesus respondeu para ele que a graça bastava. E é muitas vezes assim que a gente precisa entender sobre o Evangelho, como nós podemos e devemos viver o reino de Deus crendo em Deus, sabendo que Ele pode todas as coisas. Por que não nos responde? Muitas vezes por causa da nossa jornada, do processo que Ele tem, das respostas que Ele tem, do plano que Ele tem. A gente talvez não entenda tudo, mas faz parte daquilo que Ele deseja para as nossas vidas. E é isso que a gente precisa entender. O reino de Deus não é uma questão de religião, mas de um processo onde a gente aprende a viver os valores eternos, sabendo quem é o nosso Deus e vivendo segundo a sua vontade, glorificando o seu nome. Somos chamados para isso, viver o reino de Deus na terra, que a gente entenda, compreenda e que a gente possa viver a plena vontade do Senhor, glorificando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.